Olá pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Novamente o mestre Gualberto aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho de um livro do Joel Goldsmith chamado O Caminho Infinito. Em um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: todas as aparências são objeto dos sentidos, não de Deus ou da verdade. Mestre, neste trecho, o Joel fala sobre aparência versus realidade espiritual. Dentro desses assuntos, mestre, você pode compartilhar a sua visão sobre como a mente funciona? Ô Gilson, conhecer a mim mesmo é conhecer, antes de tudo, como a mente funciona. Porque a base daquilo que eu sou, na relação com o momento presente, com os acontecimentos, com a outra pessoa, com o mundo à minha volta, essa relação toda ela se assenta nesse modelo de ser alguém, desta pessoa que eu sou. Compreender isso é a base para a liberação nesta vida. A estrutura, toda ela, é mental. É a presença da mente, a presença desse mim, desse eu. Assim, descobrir como a mente funciona é ficar ciente de como ela acontece, de como ela se expressa. Ela é, na realidade, aquilo que eu sou. Não existe uma separação entre aquilo que eu sou, nessa expressão, da mente que se conhece, que nós conhecemos, desta verdade sobre mim. Há uma realidade presente, além desta verdade sobre mim, sobre o eu, sobre a pessoa. Mas isso jamais ficará claro enquanto estivermos presos dentro da forma ou do formato de ignorância sobre nós mesmos. Enquanto desconhecermos todo esse processo da mente, enquanto não investigarmos isso, a presença do pensamento, do sentimento, da emoção, da pessoa que eu sou, aprender sobre mim mesmo, conhecer a verdade sobre o eu, é se aproximar dessa visão. Nós precisamos ter ciência da vida, como ela é. Algo impossível a partir do pensamento que tenho sobre ela. Repare, por exemplo, a presença do medo em nós. Nós podemos passar por alguma mudança ou alguma transformação, mas essa transformação ou mudança ela será superficial enquanto estiver presente esse modelo de ser alguém, que é o modelo do eu no medo. A própria mudança ou transformação nesse impulso para se livrar do medo ainda é o medo em expressão. Ainda é algo presente na pessoa que nós conhecemos, na pessoa que reconhecemos em nós. A verdade da liberação nesta vida é a ciência de algo além da pessoa, além do eu e, portanto, além da mente. Estudar a mente, estudar a si mesmo, observar como a mente funciona, como nós funcionamos. É descobrir a verdade sobre esse movimento de isolacionismo, de separação, de dualidade.
aquilo que nos coloca em um movimento de separação da vida como ela é, porque temos uma ideia de como ela deveria ser. Para mim, para o eu. Assim, o que é estudar a nós mesmos? É compreender essa mecânica, compreender esse mecanismo que sustenta esta particular vida. E por que é uma particular vida? Porque é a vida para a pessoa. A pessoa, ela se vê separada da outra pessoa, ela se vê separada da vida. Ela tem suas particularidades, que são suas experiências particulares desse corpo e mente. Isso está nos dando a ilusão de uma vida particular, de uma particularidade de vida. Essa vida é a vida da ilusão do eu, da ilusão do ego. Descobrir como a mente funciona é descobrir suas operações, o seu modo de funcionar, de perceber a realidade. A mente percebe a realidade a partir dos critérios que ela tem, dos valores que ela carrega, dos conceitos que estão nela. Aquilo que nós chamamos de mente é um conjunto em nós, um conjunto de memórias, lembranças, recordações, passadas experiências registradas como lembranças, memórias, criando e sustentando um centro em torno do qual as lembranças, recordações, experiências estão girando. A forma como estamos lidando com o momento, como estamos lidando com a vida, nesta particular ideia de ser alguém, é típica do modelo desta mente condicionada, que quando é investigada, compreendida, ela se dissolve. Porque não é a realidade sobre você. Não é a realidade deste ser, embora se mostre como a verdade sobre você. Esse sentimento, pensamento, eu, em movimento na vida, todo ele é particular. Todo ele particulariza o momento. Faz a leitura do momento a partir de critérios de memórias, de recordações. Descobrir a verdade sobre isso é se despir desta condição. Florescer do seu estado divino, do seu estado natural. É o surgimento daquilo que aqui está presente, além da mente. Uma vez que a presença da mente é a presença desse condicionamento. Nós somos um conjunto de memórias, lembranças, recordações, experiências registradas. É isso que somos neste eu, nesta pessoa. A consciência que temos de nós mesmos é a consciência que fazemos sobre o outro, sobre o mundo, sobre a vida. Mas esta consciência que temos de nós mesmos é a projeção que o pensamento está produzindo e sustentando. A consciência que você tem sobre você é a autoimagem, a imagem que o pensamento estabeleceu sobre quem é você. Essa imagem está construindo esse ideal de mundo, esse ideal nas relações, esse ideal em propósitos. Esse ideal é o modelo de abstração do pensamento, desta consciência egóica. Colocando de uma outra forma, estamos alienados da vida como ela é.
em razão da presença dessa ideia de vida particular que temos. Em razão da presença desse ideal de vida. Nós temos o fato da vida, a realidade da vida, e temos a abstração da vida, o ideal da vida. Quando você olha para o mundo, você não olha para o mundo como ele é, você olha para o mundo a partir do ideal, da abstração do pensamento em você, sobre a vida, sobre o mundo. Uma vez que o pensamento em você é um conceito já pré-formado, ou seja, um preconceito, algo estabelecido em você, lhe dando uma particular visão de tudo, isso é algo errôneo, equivocado, afastado da realidade. Assim, a condição psicológica de ser alguém no mundo é viver nesta mente condicionada. Assim, compreender como a mente funciona é ir além dessa condição, para a compreensão de um estado livre da mente, livre do eu, livre do ego, livre naturalmente do medo, da desordem, da confusão e do sofrimento. Aquilo que temos experimentado como transformações são muito superficiais. Aqui estamos lhe convidando a uma profunda mudança, significativa e real transformação de si mesmo. Algo possível quando o sentido do eu, do ego, não está mais presente. O que requer a mente livre da mente. A mente que conhecemos, a mente que reconhecemos, aquilo que compreendemos por mente, se dissolve em razão da visão da realidade, daquilo que aqui está presente. Além desta mente conhecida. Seu natural estado de ser, livre do passado, livre do eu, livre do ego. É esse estado livre do pensador, do experimentador, daquele que olha a partir do passado e, portanto, desse que é o observador. Essa visão do mundo não é a visão de alguém. Essa percepção da existência não é alguém na percepção dela. É a vida nela própria, se auto-revelando. Estamos diante daquilo que é indescritível, quando a mente não está mais. Quando há essa compreensão de como a mente funciona. Mestre, nós temos uma pergunta de um inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário: Mestre, como saber se estou na real consciência ou na consciência egóica? Ô Gilson, essa outra pergunta, repare, a pergunta é: como eu posso saber se estou nesta consciência real ou nesta consciência ilusória? Quem é o elemento presente criando esta separação entre esta consciência real e essa consciência egóica? Uma das grandes dificuldades que nós temos aqui é que nós ficamos presos às palavras, às expressões. Estamos dando a essas expressões uma importância que, de fato, elas não têm. Aqui ficamos presos a esse modelo do intelecto que se prende a palavras, se prende a expressões, se prende a denominações, a conceitos. A realidade deste ser é algo além da mente. E, portanto, além dessa ideia
desse eu, desse mim, dessa ideia, desta consciência egóica, desta consciência pessoal. Portanto, quando isso está presente, não fica alguém para ter ciência de que isso está presente. Esta ciência de que algo está presente ainda é a ciência de uma identidade que se separa e, portanto, está dentro da dualidade. Essa é a consciência ilusória. Quer você chame de consciência pessoal, ou consciência egóica, ou consciência do eu. Portanto, quando a pergunta é: como eu sei? Esse eu que sabe, ele sabe a partir da ideia, da crença, do conceito. Esse eu que sabe, ele sabe a partir da separação, da divisão. Esse eu que sabe é ainda o modelo da dualidade, o modelo desta atividade egocêntrica. Investigue apenas a natureza do eu, a natureza desse mim. Aprenda a olhar para as suas reações, a ficar ciente delas. E logo isso se dissolve. E naturalmente, quando isso se dissolve, algo aqui está presente. Algo além desse eu, além do ego. Aquilo que está presente está além dessa ideia de consciência egóica e além dessa ideia também de consciência real. Aqui, quando usamos a expressão real consciência, estamos apontando para algo além da consciência que nós conhecemos. E, portanto, para algo além da ideia de consciência. Se isso está presente, não fica alguém sabendo alguma coisa sobre isso. A presença dessa realidade é a visão da vida sem o observador. É o experimentar a vida sem o experimentador. É o falar sem alguém no falar. É o escutar sem alguém nesse escutar. É o perceber sem alguém aí presente. Portanto, a ideia de um sensor para detectar isso, para saber sobre isso, para perceber isso, é algo inteiramente falso. A real revelação da verdade é aquela que aqui está se revelando, quando a pessoa não está, quando esse sensor não está, quando esta particular consciência não está mais presente. Portanto, a única coisa que lhe compete fazer é assumir a verdade deste ser, aprendendo a olhar sem interferir com isso, o sentido do eu se dissolve. O que representa, nesse fazer, apenas se aquietar e olhar, escutar, perceber, sem colocar alguém no perceber, sem colocar alguém no olhar, sem colocar alguém para saber. Então, aquilo que aqui está presente, além do eu, se mostra como sendo a realidade da vida. Portanto, o nosso real encontro com o momento, o nosso real encontro com o instante, o nosso real encontro com Deus, o nosso real encontro com esta real consciência, é a revelação daquilo que aqui está presente, se revelando neste instante, sem a ideia de alguém,
para saber algo sobre isso, para controlar isso, para entender isso. Portanto, olhar para esse instante, para o que quer que esteja surgindo aqui, sem o pensamento sobre isso, sem a conclusão sobre isso, sem a ideia sobre isso, apenas olhar para isso. É não colocar nisso esta separação, esta divisão. É não colocar nisso exatamente esta consciência egóica, esta consciência pessoal. Por isso que a presença da meditação, ela não é para esse que está consciente. É algo que transcende esta consciência. Essa consciência de alguém, essa ideia de alguém, esse pensamento de alguém, é a ausência da meditação. Quando temos a presença da meditação, em razão desse olhar, desse escutar, desse perceber sem o eu, se revela aquilo que é eterno, aquilo que é indescritível, aquilo que está além do tempo, além do conhecido. Não fica alguém para conhecer, não fica alguém para saber. Portanto, não é um processo nesta consciência como nós conhecemos. É algo que transcende isso de estar consciente ou não estar consciente. É algo inteiramente diferente de tudo isso. Ok? Mestre, temos outra pergunta de outro inscrito aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, como exatamente praticamos a autoobservação para ver a realidade? Ô Gilson, a presença da autoobservação não é para ver a realidade. A presença da autoobservação é para o descarte desse que vê, desse que olha, desse que observa. O que vê, o que olha e o que observa é a presença do observador. O elemento presente em você, que se separa para observar, para ficar ciente, para ter ciência, esse elemento é o eu. Aqui a expressão autoobservação não é algo para o eu praticar. Não é uma prática para o observador. A presença da autoobservação é a ciência do olhar sem o eu. Quando um pensamento em você está presente, quando ele surge trazendo a sugestão de alguém. É algo muito rápido, automático. Quando um pensamento está em você, presente, aí surgindo, ele coloca de imediato uma identidade que se envolve com o pensamento. Essa entidade é o eu, é o pensador, é o observador. Observe que alguns pensamentos você gosta deles e outros pensamentos você não gosta. Quem é esse elemento que gosta desses pensamentos? Quem é esse elemento que não gosta desses outros pensamentos? Não é ele a presença de um elemento que se separa? Não é ele a presença de um pensador, de um experimentador, de um observador? Assim nos deparamos com essa dualidade. O pensamento de um lado e o experimentador do outro. O pensador do outro
o observador do outro. Portanto, esse olhar para essas reações quando elas surgem, sem interferir com elas, sem colocar nesse movimento de dualidade, que é a presença do pensamento e daquele que está pensando, sem colocar nesta dualidade, nesta experiência, sem colocar qualquer coisa aí, apenas olhar, apenas perceber, apenas ficar cônscio desta reação, desta experiência, desta dualidade. A ciência desse olhar é a qualidade desta verdadeira ciência de ser, que é a autoobservação. Não existe alguém presente na autoobservação. É a pura observação. Sem o eu, sem alguém. Nós descobrimos isso diretamente na vivência. Ouvindo palestras sobre isso, ficamos apenas no campo das ideias. Aqui estamos lhe convidando a participar desses encontros, que são encontros online, são encontros presenciais, onde ficará claro para você que essa ideia de alguém na autoobservação não existe. Investigar a si mesmo, se autoobservar, ficar cônscio de suas reações, isso é algo que está presente quando o eu não entra, quando o observador não chega, quando o experimentador não se apresenta. Aprender sobre nós mesmos é aprender sobre o autoconhecimento. É olhar para o momento, sem a intervenção desta velha e antiga estrutura psicológica, que aceita, rejeita, concorda, discorda. É quando temos o fim para esse condicionamento, para esse padrão de comportamento. E assim nos deparamos com a presença da meditação. Porque a meditação não é alguém realizando alguma coisa. A meditação é a presença desta ciência de ser. Quando há meditação, não existe alguém na prática. Não existe alguém para meditar. Quando há autoobservação, não existe alguém para se autoobservar. É uma qualidade de contato com o momento, com o que está se mostrando aqui. Sem a interferência, sem o envolvimento de uma identidade. Portanto, estamos apontando aqui para algo fora da mente, como nós conhecemos, fora desta consciência, como nós conhecemos, fora desta dualidade. A presença da meditação não é algo para esse eu estando consciente. A presença da meditação é esse olhar neste observar, onde não há escolha, onde não há conceito, ideia, opinião, julgamento, onde não há qualquer interferência. Então se revela aquilo que está além da mente, além desta dualidade, desta separação entre o pensamento e o pensador, entre aquilo que está sendo observado e o observador. Nós temos o fim desta separação entre observador e coisa observada.
entre pensamento e pensador, entre aquilo que está sendo experimentado e a experiência. Isso é a presença desta autoobservação. Isso se mostra claro quando nos aproximamos de nós mesmos, de uma forma vivencial, quando aprendemos esta arte de olhar, de escutar, de perceber, sem o eu. Ok? Gratidão, gratidão, mestre. Fechou nosso tempo. Gratidão por mais esse videocast. E para você que está acompanhando o videocast até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o mestre Gualberto proporciona. Pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, nesses encontros, ele compartilha um campo de presença à sua volta, um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona com o mestre de maneira espontânea, sem nenhum esforço, sem nenhuma prática, sem nenhuma técnica, entramos no estado meditativo, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma compreensão real, além de toda limitação do nosso conhecimento intelectual. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, faz comentários aqui trazendo perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E mais uma vez, mestre, gratidão pelo videocast. O livro O Caminho Infinito, capítulo Sabedorias do Caminho Infinito, mestre, o Joel, numa pequena frase, ele fala o seguinte: não busque o contato com Deus para que ele ajuste, mude ou sane o sonho. Essa questão do sonho é bem interessante. Dificilmente o ser humano